Esse não é o primeiro vídeo da série. Existem mais 2 antes desse que lançam as bases para a continuação desse estudo. Existem muitos detalhes neles que julgo ser extremamente necessário para a compreensão do reino do Eterno. O canal dispõe de uma playlist chamada História da Igreja, para facilitar seu estudo. Ela começa com o vídeo Qual a verdadeira religião de Jesus? Como abordado no vídeo passado, os judeus cristãos não gostaram da ideia dos gentios serem aceitos na comunidade de Yeshua sem se tornarem prosélitos, ou seja, circuncidados e guardassem os costumes judaicos. Essa foi a primeira tensão eclesiástica dentro da comunidade de Jesus. Como alguém poderia ser aceito por Adonai sem ser circuncidado? Deus havia ordenado a Abraão que circuncidasse seus descendentes, e todos os estrangeiros que quisessem fazer parte do povo de Israel deveriam passar pela circuncisão. No momento isso era uma preocupação válida. Todos que olhavam para os mandamentos de Adonai ficavam preocupados com essa questão. E as festas de lua nova, o Yom Kippur, festa dos tabernáculos, os sábados, o uso da barba e outras tradições judaicas que vinham da lei. O que deveriam fazer? Nesse momento surge o apóstolo Paulo, alertando a igreja para o testemunho que Deus estava dando de si mesmo. Ele percebeu que Yeshua estava batizando na Ruach HaKodesh, gentios que não eram circuncidados, não se vestiam nem comiam como judeus, nem tampouco guardavam as tradições judaicas. Esses não-judeus estavam sendo separados para profetas, curando enfermidades, falando outros idiomas, tendo sonhos e revelações, experiências com o Eterno, do mesmo jeito que os judeus. Como o bom fariseu que Paulo foi, com certeza ele ponderou sobre as mesmas questões que a igreja de Jerusalém, deve ter testado sua percepção, orado a respeito e recebido a resposta. Deus aceita os judeus sendo judeus e os gentios sendo gentios. Caso contrário, haveria diferença no trato com os não-judeus. Como Paulo estava longe de Jerusalém, os perushim convertidos, que não entenderam nem a ação do Eterno nem as palavras de Paulo, chegaram até Jacó, irmão de Yeshua, ou Tiago, irmão de Jesus na língua gentílica, que foi colocado como líder da igreja por ser irmão de Jesus, falando que Paulo estava ensinando os gentios que a salvação era pela fé sem a prática da lei. Não sei se foi pelo fato de Paulo usar a palavra pistis, fé em grego, que traz um conceito mais abstrato da fé, diferente da palavra hebraica emuná, que sugere uma confiança confirmada por ação, uma postura de confiança, que eles acabaram entendendo mal a pregação do emissário, mas fato é que a igreja de Jerusalém ficou abalada com tal declaração. Aqui surge a primeira carta do Novo Testamento, a Epístola de Tiago, que vem num tom avassalador, descendo o cajado no evangelho meramente filosófico, apartado de ações condizentes com a confissão. Essa carta é endereçada aos judeus fora de Jerusalém. Ela deveria circular em todas as comunidades cristãs. Os teólogos de plantão irão me corrigir, dizendo que a primeira escrita do Novo Testamento foi 1 Tessalonicenses, mas existem evidências em Tiago que sugerem o oposto. Primeiro, Tiago não faz menção do concílio ocorrido no ano 49 DC, mencionado em Atos 15. Ele não cita a situação da igreja gentílica, nem se dirige aos gentios. Isso porque naquele momento, a igreja era formada de judeus e prosélitos, como mencionado no vídeo passado. Um prosélito é um gentio convertido ao judaísmo. Logo, na visão de Tiago todos na igreja eram judeus. Segundo ponto, Tiago faz uma abordagem nitidamente oposta a Paulo, como se estivesse argumentando contra ele, tanto que afirma que a salvação é pelas obras, em clara oposição a Efésios 2:8 e 9. Percebe-se que ele ainda não tinha conversado com Paulo, que só tinha as informações que os perushim lhes traziam. O que lança essa carta ao ano 45 a 48 depois de Cristo. Nessa época Tiago enviava fariseus convertidos, em viagens missionárias para supervisionar como andavam as comunidades, principalmente como andava Paulo. Eram esses supervisores que queriam convencer os gentios a serem circuncidados, que queriam que eles guardassem as festas e os sábados. Esses emissários vindos da parte de Tiago, que quase estragaram o trabalho de Paulo na Galácia, em Corinto dentre outras cidades. Eles são os falsos apóstolos que Paulo menciona em Gálatas 2:11 a 15, 2 Coríntios 11. Pelo que parece eles eram apóstolos nomeados pelo homem, ou foram meramente chamados de emissários por Paulo por causa do caráter missionário de suas investidas. Lembrando, irmãos, que essa é minha interpretação dos fatos, você pode pensar diferente, mesmo porque, saber qual carta foi escrita primeiro, se houve esse desencontro entre Paulo e Tiago,
Se esses homens eram apóstolos nominais ou não, nada disso nos faz mais devotos a Adonai. Portanto, não precisa me apedrejar por isso, a não ser que seja prazeroso a você. Nesse caso, fique à vontade para me insultar o quanto quiser. Se seu prazer está nisso, quem sou eu para te acusar? No ano 49, Paulo decide ir até Jerusalém junto com Timóteo, seu discípulo. Lá finalmente ele e Tiago se encontram e toda palavra torcida cai por terra. Pedro dá testemunho de Paulo, e Tiago, ao ouvir do próprio emissário o evangelho que pregava, fica tomado pelo Espírito Santo e manda registrar em ata a decisão do concílio. Tudo está registrado em Atos 15. Ele manda alguns fariseus irem junto com Paulo e Timóteo, com a obrigação de ler perante todas as congregações, gentílicas e judias, a resolução do concílio. Ali no ano 49 depois de Cristo, finalmente a congregação do Messias recebe o nome de Eclesia Catholicos, ou seja, Assembleia Católica, Congregação Universal, Igreja Internacional. Ali foi finalmente compreendido que a Igreja de Yeshua era interracial, intercultural, internacional, não era uma coisa restrita aos judeus. O Mashiach veio salvar o mundo, portanto sua comunidade é mundial. Nem todos os irmãos obedeceram. Os judeus se fecharam na comunidade judaica, voltando-se para dentro da nação de Israel, ao ponto de causar divisão no reino. O conceito de Igreja Católica, Assembleia Universal, desagradou e muito a vários judeus. Até hoje os irmãos messiânicos são fechados, se recusam ser chamados de cristãos e ensinam que para ser salvo precisa virar judeu. Até hoje eles tentam transformar a mensagem de Yeshua num venham ser judeus, sejam salvos. Mas isso não cabe na Brit Hadashah. Yeshua nunca falou nada disso. O testemunho do Eterno no meio dos gentios nos dizem exatamente o oposto. Segundo Eusébio de Cesareia, bispo do IV século, as únicas escrituras do Novo Testamento que foram escritas em hebraico são o livro de Mateus e Hebreus. Completamente diferente do que os judeus messiânicos ensinam. Por isso que eu sempre falo, aprenda com nossos irmãos judeus, eles têm muita sabedoria para passar, porém não os tenha como autoridade teológica, porque o ciúme tornou sua visão de reino limitada. É maravilhoso ouvir louvores e orações em hebraico, é muito profunda a língua hebreia, é maravilhoso se aproximar dos nossos irmãos judeus, mas é preciso muita cautela na absorção da visão de reino deles. Eles têm dificuldades em entender que o Mashiach veio salvar o mundo inteiro. O Cristo não é propriedade de Israel, é na verdade o oposto disso. Disse Hashem, minha é a terra e todos os seus habitantes. O Eterno deseja ser conhecido em todos os povos, em todas as línguas. O próprio Abraão, antes de ser chamado por Adonai, era um gentil, que morava perto da Babilônia, uma terra idólatra. Foi o Eterno que tornou nosso pai especial, dando-lhe uma emuná firme, ensinando sua vontade a ele e guiando seus passos. Para quê? Para tornar todas as famílias da terra benditas. Em Yeshua todos nós, judeus e gentios, somos abençoados e aceitos pelo Eterno. Pelos méritos e graça dele entramos confiantes na presença do Eterno, recebemos o perdão e a misericórdia e somos salvos. Se você gosta de saber da história da comunidade cristã, indico que leia a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Vai te surpreender grandemente. Esses judeus que recusaram a catolicidade da igreja foram chamados de judaizantes. Eles não eram a maioria, e com o passar do tempo, começaram a receber de volta a hostilidade que exalavam. A igreja gentílica foi ficando cada vez mais distante da comunidade judaica, tanto por preconceito dos judeus como dos gentios. Lá na frente eu explicarei essa questão. Vários gentios também eram judaizantes, prosélitos convertidos que tentavam influenciar os demais, e nesse primeiro século congregavam todos juntos. Por isso Paulo escreve aos Romanos no capítulo 14, sobre a necessidade de se respeitar a fé alheia. Paulo condenava os exageros por parte de ambos os povos. Mas esse não foi o pior ataque interno dentro da comunidade do Altíssimo. Surgiu na igreja um grupo de cristãos pervertidos, que praticavam swing, troca de casais. Esses eram os nicolaítas. Pedro, Judas e Paulo os ataca ferozmente, inclusive Jesus os repudia em Apocalipse 2:6. Agora a igreja tinha em seu meio cristãos nominais, pessoas que estavam ali com más intenções, que desejavam ter relações com a mulher do próximo. Perceba que quando a igreja tem paz externa é porque ela está em guerra interna.
Os judeus diminuíram sua perseguição à igreja. Surgem então os judaizantes e os nicolaítas no seio da igreja. Nesse mesmo período começam a surgir pseudoepígrafos em nome dos apóstolos. Paulo fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí já vai um alerta para você que curte um apócrifo com título de apóstolo. Desde o primeiro século que Satanás tenta corromper a fé através de falsas cartas apostólicas. Cuidado! No segundo século, sem a presença apostólica, essa mania de escrever em nome dos apóstolos cresce, e nesse período que surgem os evangelhos de Madalena, Judas Iscariotes, Tomé e os demais. Chegaremos nessa parte no próximo vídeo. Além desses mencionados, surgiram também os simonitas, os cristãos que se aproveitaram do evangelho para ganhar dinheiro pregando. Por onde eles passavam pediam ofertas. Eles ganharam esse nome por causa de Simão, o mago de Samaria, que queria comprar o Espírito Santo e foi repreendido por Pedro. O interessante é que esses homens pregavam o evangelho. Não era outro evangelho falsificado, era o evangelho verdadeiro, porém as intenções deles eram enriquecer às custas da fé do povo. Te lembra alguma coisa? Você acha que eles ainda estão entre nós? Você conhece alguém que depois que virou pregador, pastor, bispo, tem carro luxuoso e casa toda arrumada? Então a igreja tinha em seu seio os judaizantes que Paulo chama de outro evangelho em Gálatas, os nicolaítas que praticavam troca de casais, combatidos por Pedro em sua epístola e por Jesus no Apocalipse, os simonitas que pregavam por dinheiro, e umas cartas em nome dos apóstolos que ninguém sabia quem estava falsificando. Todos indo às reuniões e tomando a ceia do Senhor. A igreja pura e sem problemas nunca existiu, sempre tivemos que lidar com essas situações. Satanás ataca do lado de fora e do lado de dentro, sem trégua, por isso precisamos andar em vigilância. Em meio a tudo isso, Tiago Justo, irmão de Jesus Cristo, bispo da igreja de Jerusalém, foi indagado no pináculo do templo de Jerusalém, e pediram-lhe que negassem a Cristo em público. Esperando que ele renegasse, pois nunca acompanhou o ministério do irmão, ficaram cheios de ódio ao vê-lo testemunhar poderosamente sobre Jesus ser o Filho de Deus. Lançaram ele do pináculo abaixo, e como a queda não o matou, o apedrejaram até a morte. Isso aconteceu no dia de Páscoa do ano 62 depois de Cristo. Assustados, a igreja de Jerusalém saiu da cidade e se reuniram em assembleia para escolher quem dirigiria a comunidade. Escolheram Simão, filho de Clopas, e Maria, primo de Jesus. Sim, pois Clopas era irmão de José, pai de Jesus, e Maria era irmã de Maria, mãe de Jesus. Exatamente o que você está ouvindo. Maria tinha uma irmã chamada Maria que era casada com Alfeu, também chamado de Clopas. Pause o vídeo e confira os textos. Depois farei um vídeo sobre a família do Salvador. Você ficará surpreso. Acho que já mereço pelo menos um like. Não esqueça de se inscrever no canal. Esse tipo de conteúdo é raro. Tudo o que estou falando aqui está documentado por Hegesipo, historiador do século II, e por Eusébio de Cesareia, historiador do século IV. O martírio de Tiago é mencionado por Flávio Joséfo também. Inclusive ele diz que os males que vieram sobre os judeus no ano 70 foi por causa do martírio de Tiago. Pedro evangelizou a Babilônia, Galácia, Ponto, Capadócia e Bitínia. Depois foi enviado a Roma para auxiliar Paulo, que estava fazendo um trabalho espetacular de evangelização. Até a guarda pretoriana já havia recebido Yeshua como Salvador. Ambos foram martirizados a mando de Nero no ano 65 DC. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado. André foi emissário na região da Sítia, um dos povos mais temidos da época. Os citas eram nômades que habitavam as estepes, guerreiros extremamente habilidosos, eram arqueiros montados, um povo bárbaro e hostil. Ainda assim Deus mandou André lá para pregar a salvação e muitos se renderam a Cristo. Porém André foi tido como fonte de fraqueza, e foi martirizado crucificado em forma de X. Tomé foi evangelizar o Império da Pártia, e também na Síria e por fim foi martirizado na Índia. João, depois de percorrer a Judéia, foi para a Ásia, evangelizar em Éfeso, percorreu toda aquela região fortalecendo os irmãos, e ficou por lá até morrer de velhice. Filipe foi evangelizar em Samaria e Cesareia,
Alguns dizem que foi crucificado em Hierápolis, mas tudo indica que morreu de causas naturais. Inclusive suas filhas, que eram profetisas, morreram velhas cheias da Ruar Hakodesh e virgens, lá em Hierápolis. Mateus, depois de evangelizar a Judéia, partiu para a Etiópia, onde foi martirizado por causa do avanço do evangelho lá. Bartolomeu foi pregar na Armênia, onde encontrou seu fim na mão do irmão do rei Polímios, por ter convertido o rei. Ele foi esfolado e crucificado. Marcos acompanhou Paulo, Pedro, Barnabé, e se tornou bispo de Alexandria, no Egito. Simão o Zelote percorreu ou a Europa ou o Irã, pois o local de sua morte é incerto, porque ele foi morto por recusar se curvar diante do Deus Sol. Na época, a região que hoje é a Inglaterra tinha esse costume, bem como a Pérsia. Por essa razão não sabemos. A tradição diz que Judas Tadeu foi para Edessa. Irmãos, não sabemos muito sobre a evangelização de todos os emissários de Yeshua. Muitos deles foram para regiões bárbaras e ninguém teve notícias. Outros foram para os confins da África, Indonésia, ilhas distantes. Naquela época não se tinha facilidade de comunicação. Muitos deles morreram sozinhos, de doenças, velhice e sob martírio bem longe de casa. Chegamos ao ano 103 d.C., a igreja contava com milhares de discípulos e já havia passado por duras perseguições desde os fariseus e Coé de Jerusalém, passando por Nero, primeiro imperador perseguidor da igreja, passado também por Domiciano, que mandou lançar o emissário João dentro de um caldeirão de óleo fervendo, e ficou surpreso ao vê-lo sair sem nenhuma queimadura. Exilou ele em Pátimos, onde supostamente João teve a revelação do Apocalipse, até chegar em Trajano, outro perseguidor da fé, mas bem mais brando. A igreja entra num período de 250 anos de perseguição. Mas calma, que não é como você está pensando, não. Existiram perseguições localizadas e perseguições generalizadas. Te contarei tudo ao longo da nossa série História da Igreja. Clique na nossa playlist que está fixada aqui no final do vídeo, é esse quadradinho aí. Já ativou o sininho? Você não pode perder o próximo vídeo. Até breve!